minha paz que eu dou é feliz, enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mas um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza e o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Hoje eu estou em paz comigo. Show de bola, Dorico. Edu, Mais de tempo, né? mais tipo simplicidade aí, antes de começar a reunião. Eu vou, ué. Você pediu? Né? Obrigada. Eu não falei com você que eu ia cantar ela, como é que você sabia? Ué, sintonia. Desse jeito. Essa vai ser em homenagem à nossa amiga Ed, né, que está lá no hospital com Covid. Fiel ser um instrumento de Deus, você exemplo de amor. Vossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar.
e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Obrigada, Deus. Vamos cantar. Vamos cantar. Eliette, a Edna do André Luiz? Tá de Covid? Sim, mãe. Está. Está internada? Como é que ela tá? Está internada. Semana passada ela começou com alguns sintomas. Aí foi ao médico, fez o exame, deu positivo, né? Positivou. E aí medicou e mandou para casa para hidratação e tomando antipirona. Aí ela piorou. Aí voltou, aí internou hoje, o pulmão já está um pouco comprometido. Aí ia fazer uma outra tomografia hoje, mais à noite, para ver. Está em enfermaria ainda, né? Se Deus quiser, não vai precisar de ir para UTI, não. Sim. E ela é hipertensa, né? E ainda tem sobrepeso, né? Então é fator de risco. Apesar que hoje todos nós somos, né? Isso. Mas tem uns que são mais, né? Rezar e deixar nas mãos de Deus. É, pregar para ele e confiar, né, Fernando? Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te
ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Joaquim, tem mais 10 minutos, dá para você tocar ainda um bocado. Dá, não dá? Eu pedi semana passada, sonda-me, se você tiver a barca aí também. A barca? Tem a barca. Vamos remar um pouquinho, né? Tem a primeira aqui, irmão. Ô, Filó, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz. Obrigada, Fernando. Só que eu não vou poder ficar, que eu tenho um outro estudo, mas eu depois, às vezes, acabando lá rapidinho, eu volto. Tá Viu? certo. Mas eu vou ficar por aqui. Tá Oi, bom. Laika. Um abraço para todos. Outro. Sem revê-los todos. Ei, Filó, Ei, querido. tudo bem? Tudo bom, Luiz? E vocês, tudo bem por aí? Também, graças a Deus, tudo tranquilo. Juliette, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem, Filó? Tudo bom. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada. Tá. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres
olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem prata, somente rede do meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço e a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar junto a ti,
buscarei outro mar. Liette, 2 minutos. Ok, Fernando, obrigada. Eu vou apresentar então, né, Fernando, para não tomar o tempo dos palestrantes. Boa noite a todos, com muita alegria. Nós do Irmão Francisco recebemos todos vocês para a nossa última reunião do mês de março. Desejamos que todos nós aproveitemos o máximo possível, né? E só através dos ensinos de Jesus é que nos sentimos fortalecidos. Então, nós vamos falar dos nossos palestrantes da noite de hoje. Está escutando bem, Fernando? O som não está muito bom, não. Você pode aumentar um pouquinho. Um minutinho que eu vou aumentar aqui um pouquinho. Melhorou? Melhorou, Fernando? Melhorou. Então, boa noite, pessoal. Como eu disse, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui novamente, reunidos em nome de Jesus, para participarmos desta reunião. Então, hoje Jesus nos presenteou, né, com a presença de todos vocês e dos nossos palestrantes. E é o Bruno que vai falar do livro Fonte Viva, no capítulo 104, no capítulo 104, Diante da Multidão. E o Luiz Fernando vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, itens 18 a 23, e o tema: não poderá haver o reino de Deus se não nascer de novo. E o subtema: a reencarnação fortalece os laços da família. Então, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, para dar continuidade, né, à nossa reunião. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos planos espirituais. O pão que alimenta o nosso corpo físico e o nosso espírito, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, e livra-nos de todo mal. Jesus querido, tu que dissestes que onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, aqui estaríamos. Temos certeza, Senhor, da tua presença e da presença amiga dos benfeitores espirituais. Que eles possam, Senhor, estar conosco, nos inspirando, nos mostrando sempre o caminho do bem, Jesus. Que as suas bênçãos cheguem em todos os lugares onde houver dor e sofrimento. Senhor Jesus, ampare, proteja, inspire os nossos familiares, encarnados e desencarnados, nossos irmãos, em todos os lugares, Senhor. Jesus, ilumine o nosso irmão Luiz Fernando e o nosso irmão Bruno, para que eles possam transmitir
ensinamentos em nosso coração e fica aqui a nossa gratidão. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Bruno, pode começar, viu? Boa noite. É com muita alegria que eu faço aqui essa apresentação. Agradeço a Eliette pelo convite e peço a Jesus que nos oriente para esse momento, para falar com o melhor que a gente tem. Eu vou falar o capítulo 104, e como de costume eu vou ler aqui o capítulo. Diante da multidão é o título. E tem a seguinte frase: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. O texto em si, ele diz o seguinte: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que se faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria, a prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao sul e ao norte da nossa individualidade, movimentam-se milhões de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Este é o capítulo 104, e fala muito bonito, Emmanuel, né, com as suas palavras, ele nos chama a atenção para as oportunidades de trabalho, de ensino, né? Ele falou de várias profissões, mas o que eu achei mais interessante, ele falou de ensinar, né? Que quem ensina? Ensina o pai, ensina o filho, o mais velho ensina ao mais novo, o professor ensina ao aluno, né? E para a gente não perder essa oportunidade de ensinar. Mas antes de entrar assim, nesse detalhe do ensinar,
eu queria chamar a atenção quando ele colocou algumas profissões, né? O sacerdote, ele acumula sabedoria, conhecimento da palavra, mas às vezes não coloca em ação sempre a seu favor, né? Que a gente saiba fazer mais trabalhar do que falar, mais trabalhar do que ficar acumulando sabedoria. Levar esse trabalho para a prática, essa sabedoria para a prática. Aí ele fala dos políticos, ele fala dos juízes, fala dos administradores. E o que eu achei mais interessante é que ele chama atenção para essa questão de justiça, né? De que façamos a missão que a gente veio fazer aqui. Aí ele fala dos legítimos missionários. Quem são os legítimos missionários? São aqueles que ajudam, que contribuem, que fazem a sua parte nos trabalhos. Geralmente, os missionários são vistos diferente, não por nós homens, mas por Deus e por Jesus. Eu penso que nós estamos na qualidade de aprendizes, de trilhando um caminho de aprendizado. Mas como a gente tem uma certa sabedoria, né? A partir do momento que a gente tem uma certa sabedoria, não vou falar nem a sabedoria, não, um certo conhecimento da palavra, da, da, do evangelho, que aqui ele fala que o evangelho é uma oportunidade. Então, que a gente saiba demonstrar isso, passar esse ensinamento, mas não como aquele que está querendo doutrinar ou que está querendo ser um professor, ser um mestre. Porque o melhor ensinamento que se tem é através do exemplo. E levando aqui essa palavra, essa mensagem, eu acredito que a melhor forma da gente passar esse ensinamento é através do exemplo, fazendo o que Jesus nos pede a fazer, né? Nos dá o sinal de fazer uma caminhada tranquila, uma caminhada serena e uma caminhada de trabalho, de caridade, de amor ao próximo, de perdão. Essa é a nossa possibilidade nesse caminho do aprendizado. Acho que a gente não está ainda, pelo menos eu me coloco nessa posição, eu não estou ainda em condição de ensinar. Mas se eu conseguir colocar em prática o que a gente ouve na doutrina, o que a gente conhece através do Evangelho, dos ensinamentos dos Espíritos superiores, a gente já está fazendo um caminho de abrir as portas para mais pessoas terem acesso, pois o exemplo arrasta. Não é isso que Jesus falou, né? Mas eu nem sei se foi Jesus, mas já ouvi essa frase. E aqui, a energia, que a gente tenha essa energia para fazer, para ajudar as pessoas, e através do exemplo, e contagiando, né, as pessoas com o bem, com o amor, com a tranquilidade, com a paz que Jesus nos ensinou. Então, essa mensagem, ela traz para a gente várias oportunidades para a gente pensar em como estamos sendo se a gente subir um pouquinho acima de outro. Assim, teve uma pequena melhora, a gente teve um pequeno conhecimento, então a gente já está ali podendo fazer mais e ajudar. Como a mensagem fala para que a gente ensine, então que a gente tenha o prazer de ensinar àqueles que querem ouvir, àqueles que querem aprender. Porque eu acho que há uma certa dificuldade das pessoas de entender, muitas vezes, que a gente não está querendo doutrinar. Quando eu falo, por exemplo, sobre o evangelho com algum familiar ou com algum amigo, eu estou querendo mostrar para ele uma oportunidade de conhecer uma palavra diferente do que vem sendo dito de muito tempo. Porque eu tenho o testemunho de uma mudança na minha vida,
depois que eu conheci o Evangelho aqui na doutrina espírita, né, através dos professores que eu tive, Fernando e Luiz Fernando. Começamos lá no André Luiz, e aí depois foi criado o Centro Espírita Irmão Francisco, e aí nós fomos convidados, né, eu e a minha família, a participar, e aí a gente pôde perceber a melhoria que a gente teve nas nossas vidas. E isso, eu acho que os outros familiares, né, que ainda não aderiram ao movimento espírita, eu acho que eles percebem. E aos poucos eles estão chegando. E isso é motivo de muita alegria para a gente. E eu tenho muito a agradecer, né, a doutrina, a todo esse ensinamento que a gente vem recebendo. Para mim foi muito bom. Eu consegui muitas coisas, apesar que eu ainda tenho muito a conseguir. Mas eu consegui me livrar de alguns vícios, né? Por exemplo, eu bebia, eu consegui parar de beber. E tudo através dos exemplos que a gente começou a perceber e a conhecer aqui na casa. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, agradeço a Deus, a Jesus, e assim seja. Muito obrigada, Bruno, por ter atendido o meu pedido. Eu que agradeço, Luiz, muito obrigada. Luiz, pode começar. Vamos lá? Nós vamos falar aqui então do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dos itens 18 a 23. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Bom, eu peguei um versículo que está neste capítulo, não é o primeiro versículo do capítulo, e ele está registrado em João, no capítulo 3, itens 1 a 22. Eu pensei alguns versículos lá para a gente poder refletir um pouquinho sobre ele e depois a gente entrar no nosso tema, né? Então, lá Jesus diz assim, esse capítulo é aquele capítulo do diálogo de Jesus com Nicodemos, que era senador, né? E era mestre em Israel. E ele diz assim, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Por que a gente escolheu essa passagem? Exatamente porque ela é o título do capítulo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vê que muitas pessoas têm muitas dificuldades em compreender essa questão do renascer, que aqui na doutrina espírita nós chamamos de reencarnação. Inclusive, a gente conhece pessoas do movimento espírita que pelo menos no princípio, né, relataram várias vezes a dificuldade que tinham de compreender a reencarnação. Pessoas que acham que a reencarnação pode destruir os laços de família. E a gente precisa pensar um pouquinho, porque o que é família, né? Às vezes nós dizemos que família é aquela ligação consanguínea que a gente tem, aquelas pessoas que se amam ali, mas a gente está sempre definindo a família de um ponto de vista bastante acanhado, que é da vida física em que nós nos encontramos. E nós sabemos que nós somos espíritos, e nós só estamos aqui num corpo físico. Nós não somos esse corpo físico, né? Nós somos seres que pré-existiam, que vieram, reencarnaram, vivem aqui em um grupo consanguíneo chamado de família, esse grupo consanguíneo inserido numa comunidade, inserido numa sociedade, e a gente já entende que este tempo aqui, que este trabalho aqui no plano físico, é para que o espírito se aperfeiçoe, para que o espírito se transforme, para que ele cresça cada vez mais, né? Por isso Jesus vai dizer nesse diálogo com Nicodemos que é preciso nascer de novo. Nós temos que nascer uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100, sabe-se lá quantas vezes teremos necessidade de reencarnar, né? E toda vez que a gente fala nisso, a gente lembra de um jovem
que nos questionou o que era necessário fazer para não reencarnar nunca mais, né? Como se a reencarnação fosse a pior das situações, a pior das coisas. Mas não é. Quando a gente também pensa assim, nós temos uma visão muito acanhada do que é a reencarnação. A reencarnação é a grande oportunidade para o espírito imortal que somos, para vencer as suas dificuldades, para desenvolver novos valores, para, através da experimentação, através das vivências, consolidar o ensino que, na teoria, ele já aprendeu. Então, aqui na Terra, é o grande laboratório onde a gente vai experimentar, né? A gente tem a oportunidade de tentar. A gente vai acertar, a gente vai errar, e tudo isso faz parte da caminhada do espírito, tudo isso faz parte do processo evolutivo. Então, às vezes as pessoas ficam muito presas à família consanguínea porque querem tudo aquilo ali para a família consanguínea e pensam assim, olha, se a gente reencarnar, eu vou perder o contato com os meus familiares, é isso? Então estamos rompendo os laços de afeto, os laços que nos unem à família, e é sobre isso aí que a gente vai refletir um pouquinho para a gente tentar entender se é assim ou se existe outro caminho, se é de uma outra forma, né? Então a reencarnação, ela não destrói os laços de família, muito ao contrário, ela consolida os laços familiares. Se a gente sair do ponto de vista da vida material e entrarmos no ponto de vista do espírito imortal que nós somos, compreendendo que pré-existíamos antes da encarnação, vivemos a encarnação, e um dia nós vamos desencarnar, vamos retornar à pátria espiritual, então é uma jornada em que o espírito se encontra. Por que nós achamos que os laços de família estão apenas vinculados à família consanguínea? Não seria muito lógico, né, a gente entender que, tendo tido experiências pretéritas, tendo tido experiências no plano espiritual, nós temos laços de afeto por lá, nós temos almas queridas, pessoas que nós amamos, que fazem parte da família considerada família espiritual, e muitas delas não encarnaram nessa encarnação conosco, se encontram no plano espiritual. Se nós somos imortais, nós fomos criados e não vamos desencarnar, né? Desculpa, não vamos morrer, o espírito não vai morrer, perdão. Se nós vivemos várias experiências, quantas relações nós já construímos no plano espiritual? Com certeza inúmeras. Temos inúmeras almas afins, inúmeros afetos, inúmeros espíritos queridos, né? E nem todos reencarnaram junto a nós. Alguns deles ficaram no plano espiritual, torcendo por nós, tutelando a nossa caminhada, acompanhando-nos. Muitos deles se propuseram a nos acompanhar, a nos auxiliar nessa caminhada, nessa tarefa que nós assumimos no nosso próprio desenvolvimento. E eles vão acompanhando a nossa encarnação inteira, vão nos inspirando, vão nos fortalecendo, vão nos ajudando a desenvolver a coragem, a perseverança, enfim, vão trabalhando junto conosco para que nós possamos evoluir. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né? Pensar que não estamos sozinhos. Podemos até nos sentir sozinhos, muitas vezes aqui no plano físico, porque as pessoas podem não nos compreender, podem não nos aceitar, né? Mas se eu pensar que há almas queridas que me acompanham, isso aí já é um consolo muito grande. E dessas almas que nós conhecemos no plano espiritual e que fazem parte da nossa família, muitas delas também encarnaram junto conosco e fazem parte do nosso grupo familiar. Tanto que a gente vai ver na nossa família companheiros que nós temos afinidades com eles e outros companheiros com os quais nós temos dificuldades, né? Nós podemos ver dentro, às vezes, da família consanguínea mais próxima, né? Ali no lar, pais e filhos ali. Às vezes nós vamos ver membros ali daquele grupo familiar que tem uma afinidade tão grande uns com os outros e outros que têm tanta dificuldade uns com os outros, né? Fruto das relações do passado, de vivências no plano espiritual, de vivências em outras encarnações, né? A gente sempre pensa só em encarnação, mas não. Experiências do plano espiritual também, né? Então a gente vai reencontrando com essas pessoas, com os afetos do passado, reencontrando com os desafetos do passado. Para que nessa encarnação? Para que os afetos
nós possamos nos apoiar uns nos outros, nos fortalecer uns com os outros, né, e caminharmos com mais segurança. E os desafetos? Exatamente para a gente trabalhar esse desafeto, trabalhar esse desentendimento que ocorreu em algum momento. Desafeto, gente, é um desentendimento, é alguma coisa que não ficou resolvida lá do passado, lá de trás, né? E hoje, se Deus está nos unindo sob o mesmo teto, ali dentro do mesmo lar, tem um propósito muito importante essa união, né? É para que a gente aprenda de fato a se amar, não é assim? Não é a lei de Deus que é a lei maior, a lei de Deus, a lei do amor, né? Não é a lei maior, não é o ensinamento maior que o Cristo veio trazer para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Então, o Espírito na sua caminhada o tempo inteiro ele está trabalhando essa compreensão, esse entendimento dessa lei maior, que é o amor. E nada melhor, ou nada mais propício para o Espírito, do que colocar no mesmo grupo consanguíneo pessoas que tiveram desentendimentos ou dificuldades lá atrás. Por quê? Porque os laços consanguíneos, realmente, eles são muito fortes, eles falam muito forte na nossa encarnação, né? Existe uma cultura onde a gente está inserido, que trabalha ali no nosso inconsciente, no nosso consciente, de maneira que a gente, ensinando-nos que a gente precisa estreitar esses laços familiares. Então, é muito mais fácil, se eu tenho um desafeto do meu passado, é muito mais fácil eu encontrá-lo num grupo familiar para que eu possa me harmonizar com ele, do que eu encontrá-lo fora do grupo familiar, né? Porque fora do grupo familiar, as pessoas não têm tanto empenho, não se esforçam tanto para resolver as questões, muitas vezes de forma amigável. Muitas vezes as pessoas querem se isolar, né, daquele que é complicado, daquele que traz problema, daquele que traz dificuldade, né? Então, esse é que é o propósito da gente reencarnar aí no grupo familiar, né? Algumas pessoas, inclusive, têm medo de que, quando a gente fala, né, desses laços do espírito, ficam pensando, poxa, mas se nós temos laços pré-existentes a essa encarnação, suponhamos que eu tenha vivido aí 10 encarnações, então eu tive 10 pais, eu tive 10 mães, eu tive 10 esposas e outros tantos filhos proporcionais, né, a essas encarnações que nós tivemos. É gente demais para a gente amar, não tem jeito de amar esse tanto de gente. Isso não é verdade, gente. Pega uma família grande aí, ó, quem tem 10 pais que têm 10 filhos, né, irmãos aí em família grande, todos se amam do mesmo jeito, né? O pai ama os 10 filhos, o pai, quando eu digo pai e mãe, né, ama os 10 filhos ali da mesma forma como amaria se fosse apenas um, não faz diferença, né? O amor, quando ele se divide, ele não diminui, ele aumenta, né? Assim, então nós podemos amar muito a muitas pessoas sem que o nosso amor mingue, sem ter medo de não ter amor suficiente para todas as pessoas. Não existe isso, né? Até porque a lei de Deus é a lei de amor, né? E o Espírito perfeito, ele tem que amar a todos aos outros espíritos, a todos os seus irmãos, de forma indiscriminada, né? Sem diferenciações, né? Assim, então, nós temos que aprender mesmo a estender esse amor para além dos laços físicos. Esse amor que a gente está aprendendo aí dentro do grupo familiar, a gente precisa estender isso para além dos laços de sangue. Por quê? Porque somos, de fato, a grande família, todos filhos de um mesmo pai, somos todos irmãos, né? Quando a gente fala assim, fulano meu irmão, Eliette minha irmã, Odorico meu irmão, Fernando meu irmão, nós não estamos falando uma bobagem ou apenas uma crendice, nós estamos dizendo uma verdade, somos todos, de fato, irmãos, filhos de um mesmo pai, criados da mesma forma, para o mesmo destino, né? Então, somos irmãos, inclusive irmãos de caminhada, pois estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos aqui para aprender a vencer as nossas dificuldades, a construir novos valores, a transformar a nossa personalidade, alcançando a condição de espíritos puros. Então, a missão é a mesma para todos, muda a forma. Um está na família X, o outro está na família Y, um passa por uma dificuldade agora, o outro passa por um outro tipo de dificuldade, né? Mas o propósito da missão é o mesmo,
os caminhos são diferentes, porque são adequados à condição que cada um se encontra por aí. Então, não temos que temer, né, termos muitas pessoas para amar. Isso aí não faz o menor sentido, né? Algumas pessoas aí que não concordam com a reencarnação, né, dizendo que a reencarnação ela destrói os laços familiares, então a gente precisa entender que, ao contrário, né, quando não se acredita na reencarnação, é que nós estamos destruindo os laços familiares, porque se eu não acredito na reencarnação, eu parto do pressuposto que a alma não pré-existia. Ela foi criada ali no mesmo momento que o corpo foi criado. Portanto, eu não tenho vínculo nenhum com os meus antepassados, eu não tenho vínculo espiritual nenhum com os meus antepassados. Eu, para o meu pai, sou um estranho, porque eu não o conhecia, eu não tinha afinidade, eu não tinha ligação nenhuma com ele, com a minha mãe, com os meus irmãos, com toda a minha família, né? Então, os vínculos de família começam ali no berço, no nascimento, né? E é sabido que todo mundo vai desencarnar um dia, todo mundo vai morrer, todos os corpos vão morrer um dia. E o que vai acontecer com esses amores que nós temos? Vão morrer também? Para aqueles que acreditam que a alma sobrevive, não acreditando na reencarnação, normalmente eles esperam dois destinos diferentes, né? Para aqueles que viveram aqui na Terra. Aquele que viveu bem, que foi uma pessoa boa, que foi uma pessoa justa, quando falecer, quando o seu corpo morrer, a alma irá para um local que normalmente eles chamam de céu, pode dar nomes diferentes, né? E para aquele que, ao contrário, não viveu bem a sua vida, não aproveitou bem as oportunidades para ser uma pessoa boa, quando ele morrer, ele iria para o inferno. Pronto. O inferno e o céu, sendo locais... me fugiu a palavra aqui, sendo locais que não são temporários, definitivos. Lembrei agora, né? Obrigado pela vibração de vocês. Então, esse céu e inferno sendo locais definitivos, aquele que foi para o céu vai ficar sempre no céu, aquele que foi para o inferno vai ficar sempre no inferno. Se a família inteira for para o mesmo lugar, ótimo, os laços de família estão preservados, os amores estão preservados. Mas se essa família ficar dividida, um for para uma parte, for para o inferno, e a outra parte for para o céu, pronto, os amores estão interrompidos para sempre, porque não há mudança, né? Então, é muito simples a gente refletir, né, sobre esta condição dos laços de família serem fortalecidos ou não com a reencarnação. Quando não acreditamos na reencarnação, nós complicamos esses laços de família aí, né? Quanto ao passado, então, para quem não crê na reencarnação, não existe vínculo anterior. E com relação ao futuro, não há garantia de que a gente vai continuar junto, de que a gente vai continuar convivendo. Não tem essa garantia. Como dissemos, se forem para o mesmo lugar, perfeitamente poderemos continuar juntos. Quando não vamos para o mesmo lugar, aí nós temos um problema. E aí a gente fica até pensando, né? Como é que fica aquela família que está no céu, aquela parte daquela família que está no céu, lembrando da outra parte da família que está no inferno, né? Esse céu vai perder a cor, né? Vai perder a graça. Porque quando alguém que a gente ama não está bem, normalmente a gente tem dificuldade para ficar bem. Só quando a gente alcançar a condição de espírito puro, que entende todas as coisas, que compreende todas as coisas, é que a gente vai entender e aceitar, né? Essa questão de um familiar nosso não estar bem. Porque na condição de espírito puro, nós sabemos que isso é transitório. Que logo, logo ele vai mudar de estado e vai ficar bem. Então, ele não precisa ficar apoquentado, vamos dizer assim, né? Na sua pureza espiritual, porque um parente, alguém que ele ama, não está bem, porque se não estar bem, ele sabe que é momentâneo, tá certo? Então, aqueles que vão para o céu, como é que eles vão ficar com relação àqueles que vão para o inferno? Provavelmente nunca serão felizes, né? E isso não condiz com a justiça divina, não é assim? Deus, se nós entendermos, né, como um ser perfeito, maravilhoso, misericordioso, amoroso, justo, bom, tudo isso no grau máximo, e muito mais do que essas coisas, poxa, como é que a gente vai conseguir entender esse Deus, compreender esse Deus? Não é assim? E aí, quando a gente pensa na reencarnação, né, a gente vai ver que os laços familiares são preservados, né? Porque, por exemplo, aquele que foi meu pai nessa encarnação,
ou aquela que foi minha mãe nessa encarnação, aqueles que foram meus filhos, né? Quando nós desencarnarmos e retornarmos ao plano espiritual, nós vamos nos encontrar novamente. Pode ser que momentaneamente a gente esteja separado, porque um está bem, o outro não está, mas como na doutrina espírita nós entendemos que os estados não são permanentes, não são eternos, eles mudam, né? Até que a gente alcance a condição de espírito puro, e aí a gente vai estar nessa pureza espiritual, mas até lá os estados em que nós nos encontramos são temporários, são momentâneos. Então, se um do grupo familiar está bem e outros não estão, esse que está bem vai compreender que aquele afastamento, né, que aquela falta de condições de conviver, ela é momentânea, é só naquele momento que a gente não vai poder estar junto. E quando um está encarnado e o outro desencarnado, também da mesma forma, é só naquele momento que a gente não está junto, mas estando encarnados, podemos estar juntos aqui no plano físico, estando desencarnados, poderemos estar juntos no plano espiritual, e estando um encarnado e o outro desencarnado, ainda assim poderemos estar juntos pelo nosso pensamento, porque nós já sabemos que o espírito se comunica através do pensamento. E basta a gente pensar, basta a gente sentir, né, o nosso irmão, aquele que a gente ama, que nós vamos perceber essa ligação que vai se estabelecer entre um e o outro, né? Então, esse contato, essa relação, ela vai existir. Não vai existir em nível da consciência, né? A gente, muitas vezes, não vai conseguir ouvir a voz, não vai conseguir ver a pessoa, mas vai sentir a presença daquela pessoa. E mais, né? Durante a oportunidade do descanso do corpo físico, o espírito que nós somos, nós também já sabemos, pode se libertar momentaneamente ali do corpo, né? Deixar o corpo repousar, recuperar suas forças, e enquanto o corpo ali recupera suas energias, o espírito pode se libertar, e se libertando, ele pode encontrar com seus entes queridos, com seus familiares amados, e matar essas saudades, né? Então, essa distância é uma distância temporária. É como se aqui na Terra alguém do nosso grupo familiar fosse morar numa outra cidade muito distante, que não tem como a gente encontrar todos os dias, não tem como a gente se ver todos os dias, mas que a gente se encontra em em ocasiões especiais, eventualmente a gente vai à casa ou à cidade daquele que nós amamos, ou ele vem à nossa casa ou à nossa cidade, então a gente se reencontra, a gente mata a saudade, a gente convive, né? E a gente fica feliz, apesar das saudades, porque a gente sabe que o outro está vivendo a vida dele, a gente sabe que o outro está construindo o futuro dele, não é assim? Então, com relação ao espírito imortal que nós somos, da mesma forma, aqueles que fazem parte do nosso grupo familiar, mesmo não estando encarnados entre nós, é essa ideia, é esse sentimento que o acalenta, né? Quer dizer, essa distância ali, ela é momentânea. Então, durante o sono, a gente pode se reencontrar. Quando essa encarnação terminar e retornarmos à pátria espiritual, nós podemos reencontrar. Portanto, os laços de família estão aí preservados, né? Os amores estão aí todos preservados. Essa é a grande maravilha que a doutrina espírita vem trazer para a gente, né? Tudo aquilo que nós amamos, ou todos aqueles que nós amamos, nós nunca os perderemos. Não importa a condição ou o estado em que nós nos encontramos. Sempre nós teremos oportunidades de conviver com eles. Às vezes, momentaneamente isolados pelas necessidades que cada um passam, como aqueles membros familiares que um mora numa cidade e o outro mora em outra. Mas nos encontramos, batamos essa saudade, né? Curtimos a presença do outro, sentimos prazer em conviver com o outro. Então, os amores ali realmente estão todos preservados, né? Nosso tempo não falta muito, eu vou fazer apenas um pequeno resumo para a gente poder tentar entender melhor isso aí, né? Hoje, com relação à morte do corpo físico, nós podemos considerar apenas 4 modelos para a gente poder pensar, para a gente poder entender, né? Eu não vejo outras alternativas além desses 4 modelos, e é o que os amigos espirituais também trazem para a gente aí no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles é o nada, aqueles que são materialistas, aqueles que não acreditam que a alma sobrevive. Obviamente, com a morte do corpo, estão rompidos os laços familiares, né? Porque
não tendo nenhuma atividade espiritual após a morte, não tendo nenhuma consciência, nenhuma experiência podendo ser vivenciada após a morte, porque a morte é o fim de tudo, né? Depois da morte não há nada, forçosamente os laços de família serão rompidos, a partir do momento que cada um ali vai desencarnando. Então, esse é o primeiro dos 4 sistemas, né? O segundo dos 4 sistemas é o sistema do panteísmo, né? Que é aquele que acredita que nós somos uma pequena parte de um todo. Nós não somos uma individualidade, somos uma individualidade enquanto estamos aqui. Mas quando desencarnarmos, esses companheiros, né, acreditam que nós retornaremos ao todo universal. Então, deixaremos de ser indivíduos, né? Portanto, não haverá individualidade, não haverá mais preservado esses laços de família aí, né? Então, esse é o segundo sistema também que os amigos espirituais trazem para a gente. O terceiro sistema é o sistema professado ou adotado pela maioria das crenças cristãs e de outras religiões também, que é a individualidade com penas eternas, né? Neste sistema, a grande maioria crê que a alma é criada no momento em que o corpo é criado, então o espírito é criado no momento em que o corpo é criado, ele vive a encarnação, ele vive a vida, então ele cria os laços familiares aqui, né, porque não existia nada anterior, então quando ele nasceu ele era estranho para todo o grupo familiar, e os vínculos familiares vão se estabelecer a partir daí, mas quando ele desencarna, quando ele morre, né, para esse sistema não há o desencarne, há a morte do corpo físico, né? Então, quando ocorre a morte do corpo físico, a alma desta pessoa, desse ser, ela vai para um dos 2 lugares que foram imaginados, que foram criados, né, para isso aí, que seria o céu ou o inferno, que a gente já disse lá anteriormente. E, obviamente, se uma parte da família vai para uma dessas regiões e a outra vai para outra região, como são locais permanentes, como não são locais temporários, não há, uma vez entrado no céu, não se sai do céu. Uma vez entrado no inferno, não se sai do inferno. Existia aí a ideia do purgatório, mas como eu não participo de outras religiões, eu já ouvi dizer que essa ideia do purgatório já não existe mais, né? Ela já decaiu. Não sei se é verdade ou se não é. Mas, enfim, a ideia do purgatório que existia era um lugar temporário para decidir se aquela alma iria para o céu ou se aquela alma iria para o inferno. Então, aqueles que fossem para o purgatório, não sei se ele ainda existe, né, na concepção deles, né? Mas aquele que iria para o purgatório, ele ficaria ali um tempo até que fosse decidido esse destino. Portanto, decidido esse destino, ele ia para o céu ou ele iria para o inferno, que seriam lugares de onde ele não sairia mais. Então, a família, os laços familiares, parte dos laços familiares, melhor dizendo, seriam rompidos, né, daqueles que foram para um lugar e daqueles que foram aí para outro lugar, né? E, por fim, o quarto sistema, que é o sistema adotado pela doutrina espírita, que é a individualidade com progressão indefinida, ou seja, progresso indefinido. Então, neste caso, né, o que a doutrina nos ensina é que a alma foi criada muito antes, né? Muito antes, inclusive, de entrarmos no reino humano, na encarnação humana, de encarnarmos como pessoas. Então, essa alma foi criada antes. E no reino humano, nas diversas experiências, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, ela criou seus vínculos afetivos, ela criou seus vínculos familiares, família espiritual. E quando ela encarna, parte dessa família encarna com ela e parte continua no plano espiritual. E quando ela desencarna, ela retorna ao plano espiritual, podendo momentaneamente estar num local diferente dos seus familiares. Mas é apenas momentâneo. A partir do momento que ele se reequilibra, que ele consegue encontrar seu rumo, ele retorna ao seio de sua família. Portanto, nesse último sistema, é o único sistema onde os laços familiares não são rompidos, são preservados, né? E é o que a doutrina espírita prega para a gente aí. Portanto, moçada, vamos amar bastante nossos familiares, né? Vamos estreitar bastante esses laços afetivos, mas também vamos refletir que este amor, né, ele tem que extrapolar as barreiras da consanguinidade. Por quê?
Porque, inclusive, há familiares espirituais nossos, né, que neste momento estão encarnados, mas não estão encarnados no nosso grupo familiar, por uma necessidade evolutiva dele ou nossa. Então, pode estar encarnado junto conosco, desculpa, no mesmo momento que estamos encarnados, mas em grupos familiares diferentes. E quando nós encontrarmos com ele aí pelos caminhos da vida, nós não vamos nos lembrar, né, de que ele é nosso familiar, mas nós vamos sentir que ele é nosso familiar. Nós vamos bater o olhão nele ou nela e vamos dizer assim, puxa vida, esse aí é gente boa do meu coração, né, porque vocês já... É como se as energias já se casaram, né? Mas elas já se casaram, na verdade, porque elas já estavam casadas, né? De antemão, por relações que já vivenciamos tanto no plano espiritual quanto outras encarnações, né? Portanto, deixamos aí, então, nosso convite. Vamos amar bastante, vamos exercitar, né, este sentimento do amor, procurar fazer com que ele cresça cada vez mais por todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Muito obrigado pela oportunidade e muita paz para todos. Fiquemos com Deus. Nós é que agradecemos, Luiz. Muito obrigada. E eu vou pedir para você fazer a prece, porque você atrasou. Viu? Tá o seu bom castigo. Vou pagar a prenda. Vai pagar a prenda. Não Se todas as prendas fossem assim, seria muito bom, né? Por isso que eu estou falando, é o bom castigo. Entendeu? Tá certo. A Ana vai tocar para nós uma música. E depois o Dorico também vai tocar mais uma musiquinha para nós. Eu agradeço imensamente, né, a vocês e a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui coordenando as reuniões do mês de março. Muito obrigada a todos. E todos tenham um final de semana abençoado, né, com muita saúde, com muita paz, saúde do corpo e do espírito. Isso é que a gente precisa muito. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fernando. Uma boa noite a todos. A Ana vai tocar o Dorico e depois, Luiz, você encerra com a prece.
Muito além, lá bem distante, onde o céu é mais azul, onde o sol tem mais calor e mais luz. Muito além existe alguém que eu amei com muito amor, alguém que muito quis, mas que se foi. Também eu irei partir algum dia para muito além, viver junto desse alguém e ser feliz. Muito além, lá bem distante, onde o céu é mais azul, onde o sol tem mais calor e mais luz. Muito além existe alguém eu amei com muito amor, alguém que eu bem quis, mas que se foi. Também eu irei partir algum dia para muito além, viver junto desse alguém e ser feliz. Muito além, vive alguém que eu bem quis, vou-me em busca desse alguém e ser feliz. Bom, então vamos lá, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Divino Mestre e amigo Jesus, elevamos a Ti, Senhor, os nossos corações em agradecimento, mas também em súplica. Em agradecimento pelas oportunidades maravilhosas que tem nos ofertado, para que o espírito imortal que somos possa se desenvolver. Mas em súplica, Senhor, porque atravessamos um momento gravíssimo na história da humanidade. Sabemos que o que enfrentamos hoje é de nossa própria responsabilidade, provocado pela nossa incúria, pela nossa insensatez, pelos nossos desregramentos, pelo nosso apego às questões da materialidade, pelo nosso orgulho e tantos outros defeitos que ainda trazemos em nossos corações. Por isso, Senhor, nós também te suplicamos que nos auxilie para que nós possamos aproveitar bem esta oportunidade.
para que nós possamos aprender com ela o que de fato ela tem a nos ensinar, para que nós consigamos ser aprovados nas provas da vida, para que nós possamos resplandecer na espiritualidade maior. Te rogamos também, Mestre, que abençoe a tantos irmãos que neste momento passam por esta dificuldade, que se encontram internados, que se encontram em seus lares, a grande maioria desesperados, pois não conseguiram desenvolver a fé robusta, a certeza inabalável de que o Senhor está presente na vida de todos nós, de que o Senhor conduz os nossos destinos e de tudo que permite que nós passemos, mesmo todas essas dificuldades, é para um fim útil, é para que o espírito possa se desabrochar, possa sair do lodaçal em que ele se encontra. Fortaleça-nos, Mestre, e ajuda-nos para que possamos cada vez mais estender as nossas mãos àqueles nossos irmãos que ainda se encontram em mais dificuldades do que nós. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Luiz. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos. E boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós ficamos felizes.